Hoje, a gente continua trabalhando com o nosso diálogo da aula passada. Na aula passada, a gente começou a ver um diálogo entre o Yannick e o Mateu. E eles estavam falando sobre propósitos para o ano novo, né? Que a gente já aprendeu que se diz Neujahrsvorsätze, propósitos para o ano novo. E o Matheus estava contando pro Yannick o que ele quer fazer no ano novo. Ele falou que quer fazer mais esporte e ele falou que ele vai começar um curso de português. E foi aí que nós paramos. Agora o Yannick vai conversar com o Matheus, falar com o Matheus o que ele acha dos planos dele e também falar sobre os próprios planos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ler o diálogo primeiro em alemão, depois a gente faz aquele nosso trabalho com o texto, como sempre, tá? Vamos lá? Das klingt auch interessant. Warst du schon mal in Portugal oder Brasilien? Nein, aber das ist auch ein Vorsatz. Ich möchte nächstes Jahr mehr reisen. Und du, hast du auch Vorsätze für das neue Jahr? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich versuchen werde, gesünder zu essen. Und ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Wegen der Arbeit klappt das leider oft nicht. Das klingt toll. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich muss weiter. Bis bald. Bis dann und guten Rutsch. Danke. Dir auch. E aí, vamos ver o que está acontecendo então. O Matheus tinha acabado de falar que ele vai começar a aprender português online. Aí o Yannick diz, das klingt auch interessant. Quando eu digo que algo klingt, tá, que é o verbo, é soar. Eu falo, nossa, isso soa muito interessante, soa também interessante. Nesse sentido, nossa, isso soa bem, hein? Então, das klingt é isso soa. Auch também. E interessante, né? Então, isso soa também interessante, hein? Esse negócio aí de estudar português, essa é a ideia. Warst du schon mal? Toda essa expressão, warst du schon mal, significa você já esteve? Warst du schon mal? Aí você diz in, em, e aí você fala onde, né? A pessoa, você quer saber. Warst du schon mal in Portugal, ou Brasilien, ou Brasil, né? Então, você já esteve em Portugal ou no Brasil? Aí o Matheus diz, nein, não. Aber das ist auch ein Vorsatz. Não, mas isso é, auch também, ein Vorsatz, um propósito, né? Um propósito do ano novo. Ich möchte, eu gostaria, e a gente viu na aula passada que quando eu tenho gostaria, o meu outro verbo vai estar lá no final. Então eu vou lá antes do ponto final e vejo o que tem lá. E lá tem reisen, que é viajar. Então, ich möchte reisen, eu gostaria de viajar. Nächstes Jahr, no próximo ano, mais. Então, eu gostaria de viajar mais no próximo ano. Und du, e você? Hast du, você tem, né? Haben é ter, que está conjugado por du, hast. Hast du, você tem. Auch, também. Vorsätze, propósitos. Für das neue Jahr, para o ano novo, tá? E aqui o hast, né, tá na primeira posição, e você vai ver também nas outras frases que são perguntas, porque quando a gente tem pergunta, o verbo vai para a primeira posição. É por isso que lá, quando ele pergunta se ele já esteve em Brasil, começa com warst, que é o verbo, esteve. E aqui é hast du, né, você tem. Então tem uma pergunta, o verbo, né, uma pergunta cuja resposta é sim ou não, o verbo é a primeira palavra da frase. Então você tem propósitos para o próximo ano? Aí o Yannick diz, ich weiß nicht, eu não sei, né? Ich weiß, eu sei, nicht, não. Então, eu não sei. Ich glaube, eu acredito. Das ich, que eu, né? O glauben é o crer. Pode ser, inclusive, o crer que a gente usa para Deus, mas também no sentido, às vezes, quando você quer dar uma opinião, quando você quer falar do seu pensamento, você diz ich glaube, né? Eu acredito. Das ich, que eu. Versuchen, tentar. E o werde aqui, ele só dá o sentido de futuro, tá? De um futuro mais incerto. Então, eu acredito que eu vou tentar. Gesünder é mais saudável. Gesund, sem esses dois pontinhos aí em cima do U e o ER, né? Sem o umlaut e o ER, é saudável. Quando eu coloco os dois pontinhos e o ER no final, fica mais saudável, é o comparativo. Então, mais saudável. Zu essen, comer, tá? Isso não significa nada, só indica que o verbo está no infinitivo. Então, comer mais saudável. Eu acredito que eu vou tentar comer mais saudável. Und ich möchte, e eu gostaria. A gente já sabe que quando eu tenho gostaria, o outro verbo vai estar lá no final, que é o verbringen, passar, tá? No sentido de passar tempo, passar a semana, passar no sentido de... esse verbringen é o passar no sentido de passar tempo, tá? E, de fato, eu tenho aqui a palavra mehr Zeit. Mehr é mais e Zeit, tempo. Então, eu gostaria de passar mais tempo, mit, com,
meiner Familie, com a minha família. Wegen der Arbeit, wegen é por causa de, Arbeit é trabalho, então por causa do trabalho, klappt das, né? Klappen significa dar certo, tá? Então, klappen, quando eu uso o verbo klappen é dar certo. Então, klappt das é por causa do trabalho, isso dá certo. Só que não é dar certo, não. É não dar certo, porque eu tenho a palavra nicht lá no final, então essa frase é negativa. Então, por causa do trabalho, isso não dá certo. Leider, infelizmente, e oft, frequentemente. Então, leider, infelizmente, oft, frequentemente. Para a frase ficar boa em português, eu tenho que dar uma mudada de local nas coisas, né? Infelizmente, isso não dá certo, frequentemente, por causa do trabalho. Mas essa é a ideia, tá? Aí o Matheus diz, das klingt toll. A gente acabou de ver klingen ali em cima, né? Isso soa toll, legal. Nossa, isso soa legal, né? Que ideia legal. Ich wünsche dir, wünschen significa desejar. Então, ich wünsche dir, eu desejo a você, tá? Quando você quer desejar alguma coisa para a pessoa, você vai usar esse verbo, wünschen. Então, eu desejo a você, viel, muito, Erfolg, sucesso. Então, eu desejo a você muito sucesso. Ich muss weiter. Ich muss, eu tenho que, weiter, dá a ideia de continuar, apesar de weiter não ser um verbo, né? Quando ele aparecer na sua frase, vai ter essa ideia de continuar. Então, ich muss weiter, eu tenho que continuar. Bis bald, até breve. Bis é até, bald, breve. E o Yannick responde, bis dann, até então, tá? O dann é então, mas é nesse sentido de até breve também. Bis dann, até a próxima, até então. Und guten, Rutsch e boa. Und e guten, boa. Rutsch, escorregada. Mas o que é isso, gente? É que quando eu tô querendo desejar a alguém uma boa passagem de ano em alemão, eu digo guten Rutsch. Ou seja, o que eu sei desse diálogo aqui é que eles definitivamente estão conversando antes do dia 31 de dezembro. Porque você só pode falar Guten Rutsch antes da noite de 31 de dezembro, porque Guten Rutsch é a passagem do ano. Então, boa passagem de ano, bom Réveillon, né? Seria Guten Rutsch. E aí tem essa ideia de escorregar, né? De você escorregar para o próximo ano. Guten Rutsch, tá? Bom, boa passagem de ano. Depois que o ano passou, você já não pode mais chamar de Guten Rutsch, né? Porque o Réveillon já foi, tá? E aí o Matheus diz, danke, dir auch, danke, obrigado, dir para você, auch também, danke, dir auch, obrigado para você também. Então eles estão aí com ótimos planos para o ano novo. E aí eu pergunto para vocês, was sind deine Vorsätze? Quais são os seus propósitos, né, nesse novo ano? Was sind deine Vorsätze? É isso aí que eu quero saber de você. Pensa um pouquinho aí se você fez planos para o próximo ano. E se sim, né? Tomara que eles incluam muito o alemão para a gente poder voar longe, tá? Voar longe e voar juntos. Das ist alles. Tschüss!